salvação. Muito obrigada, Senhor. Abençoa o teu servo agora, que vai trazer a palavra, Senhor, que vem nos alimentar essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Que bom que você veio nessa terça-feira. E eu não digo isso da boca para fora, e eu posso explicar. Uma vez Jesus Cristo disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu não conheço, não achei ainda na Bíblia uma passagem onde o Senhor estivesse e vidas não tenham sido transformadas, pessoas não tenham sido curadas ou recebido a sua provisão. O único lugar que ele não pôde operar milagre algum foi na própria cidade dele, por conta da incredulidade deles. Mas aqueles que o procuravam e que criam nele, esses eram abençoados. Mas a fé, que a gente vai ver hoje, ele mesmo nos dá, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Você crê? Então, sua vida começa a mudar, hein? Antes da gente começar a palavra em si, deixa eu dividir com vocês uma experiência que tem a ver com essa igreja. Eu sou um pouco literal com alguns versículos. Eu tomo para mim aquilo ali e repito para mim mesmo e acredito ali que aquilo ali descreve a minha vida. E o Salmo 139, versículo 16, que é um salmo de Davi, eu falei, não, esse versículo é meu. E o Salmo 139, versículo 16, diz assim, ó: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E aí quando eu li esse versículo, eu falei, não, então agora minha vida inteira vai estar escrita nesse livro. E aí, gente, por incrível que pareça, a minha história com essa igreja está escrita nesse livro. E a minha história com essa igreja é a história do bom samaritano. Calma que eu vou explicar para vocês. A história do bom samaritano conta a história de um homem que ele estava descendo para Jericó. E eu não sei como é que era a vida de vocês antes de chegar até aqui, mas a minha vida eu estava descendo. E era ladeira abaixo. Era de mal a pior. E aí, como eu estava num lugar perigoso, porque eu estava descendo, eu fui atacado. A história conta, né, que aquele homem foi atacado por bandidos e foi deixado semi-morto. E aí o bom samaritano o achou, cuidou das suas feridas, e o bom samaritano aqui na minha vida representa Jesus, que é de onde eu não esperava. A história ali naquele contexto, e a história veio de um samaritano. O samaritano socorreu aquele homem porque tinha uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, e a história conta que passou um sacerdote, um levita, e eles não ajudaram, porque era da onde aquele homem poderia esperar ajuda. E eu esperava resolver a minha vida com a minha própria força, ou com uma história de um parente, ou com o trabalho, mas a minha ajuda não veio disso, veio de onde eu não esperava, veio de Jesus. E eu, quando Jesus me achou inconsciente, eu fui trazido até aqui. A história conta que aquele homem foi levado até uma hospedaria,
E aí, o bom samaritano deixa ali provisão e fala, olha só, deixa 2 denários, cada denário é a provisão para um dia de trabalho, e a gente sabe que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E quando eu voltar, eu pago o resto. O bom samaritano vai voltar? O Senhor Jesus prometeu voltar para nos buscar? Então, desde então, gente, a provisão que eu busco para a minha vida é aqui. E o dono da hospedaria, que o bom samaritano deixou lá, a provisão, são os pastores dessa igreja. E aí é por isso que eu vou até eles, sempre que eu preciso. Eu espero não ter gastado, ainda bem que eles não estão aqui, a cota dos 2 denários. Acho que eu ainda não estou no cheque especial, não. Mas é aqui que eu encontro a provisão e a alegria, em nome de Jesus. Amém? Hoje a gente entra no capítulo 5, né, do livro que a gente está estudando. E a gente vai falar sobre a plenitude e o nome do Senhor. E aí, quando eu li o capítulo faz um paralelo entre lei e graça, faz uma comparação e, a princípio, eu falei, poxa, mas o título não tem tanto a ver com o desenvolvimento do capítulo. Mas o fato é que quando eu fui recebendo os versículos, e eu vi que esse título tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E que hoje, e entender aquilo que a gente vai dividir hoje e compartilhar e aprender juntos, é a diferença entre ter uma vida vitoriosa e uma vida aos trancos e barrancos. Então, para começar, vamos ler Gálatas 4, de 4 a 5. Eu estou dizendo isso para vocês pelo meu testemunho de vida próprio. Assim como você vê essas crianças correndo aqui pela igreja, eu fui criado desse jeito, correndo pela igreja, tomando puxão de orelha de diácono. Mas isso somente não bastou para que eu fosse aliançado e permanecesse. Porque eu não entendia aquilo que a gente vai falar hoje e a tendência que a gente tem de escolher o lado da balança que a gente não deve ir. Então vamos ler esse versículo aqui juntos e a gente começa a falar sobre isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o título da nossa mensagem é A Plenitude e o Nome do Senhor. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja bem, pessoal, entender esses 2 versículos é a diferença entre você viver uma vida vitoriosa e você andar tropeçando. Todos nós somos salvos, amém? Nós cremos em Jesus. Mas, à medida que a gente avança no conhecimento da verdade, é que nós somos libertos. E aí você me pergunta, Gabriel, então tem alguma coisa errada com a lei? Ou você fala assim, Gabriel, mas eu não vivo debaixo, observando a lei, eu não tenho os 10 mandamentos lá em casa, né, um pedaço de pedra, para eu seguir. Mas, na verdade, essa tendência que a gente tem de viver ou de tentar, quando a gente não tem o entendimento correto de viver pela lei, ele se mostra quando a gente baseia ou tenta basear o nosso relacionamento com Deus
através do merecimento. Quando a gente acha que, por fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a gente pode ou não entrar na presença de Deus. Ou quando você tenta se punir e não se perdoa por um erro que você cometeu. Porque isso aí é um orgulho. Porque na nova aliança, que é o oposto da lei, né, que veio depois, o Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram cravados naquela cruz. E Deus desceu ali sobre o Senhor Jesus toda a ira dele contra o pecado. Então nós somos totalmente perdoados. Então quando a gente nega isso e não se perdoa ou acha que não pode entrar na presença de Deus por alguma coisa que aconteceu, a gente está tentando viver pela lei. E não tem nada de errado com a lei. A lei é perfeita. O Senhor Jesus disse que Ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E Ele cumpriu a lei. E Ele foi o único. O melhor de nós, o homem segundo o coração de Deus, ele falhou miseravelmente em cumprir a lei. Acabei de citar um versículo dele aqui. O cara é capaz de ter uma revelação dessa, de que todos os dias dele foram escritos nesse livro. Vocês conhecem a história. O assassinato, o adultério, sem contar os filhos. Deu um monte de problema com os filhos dele. Não conseguiu tocar a própria casa. Um irmão que abusou da outra, o outro que matou o outro que tentou tomar o reino, ele teve que sair fugido. E depois o filho foi morto na batalha. Olha que tragédia. E esse é o melhor de nós. Por outro lado, o pior de nós, quando encontra Jesus, ele é transformado. História de Zaqueu, publicano, ainda roubava, né? Considerado um traidor da pátria, porque ele cobrava impostos dos judeus para os romanos. E aí ele quer ver Jesus. Sobe lá na figueira, né? Como Zaqueu, quero subir. Não vou cantar mais não. Só o seu Alice que sabe, segundo a Rebeca. E aí Jesus fala: Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. E aí vem a história lá do começo que a gente falou, onde Jesus está, alguma coisa acontece. Não tem aqui na Bíblia Jesus fazendo uma pregação para ele: deixa o seu caminho, abandona o pecado, para de roubar, ladrão. E aí do nada aquele cara se levanta e fala que vai devolver, vai restituir, se roubou, vai doar mais, vai dividir o que tem com os pobres. Tem uma brincadeira aí no Evangelho que diz que quando o cara se converte aqui, né, aí começa o processo de libertação, a última parte dele é se converter ao bolso. O cara, né, a transformação tem que ser completa, aí por último o cara começa a ofertar, dizimar. Esse cara que foi o primeiro. Já começou ali por ofertar, por dividir, que foi o que a gente falou anteriormente. Então eu vou dar mais uma sobre o que é a lei e o que é a graça. A lei é como se fosse aquele... Aí eu vou dar a ilustração do casamento, porque Paulo também dá essa ilustração do casamento para fazer a mesma comparação que eu. Só vou dar uma modernizada aqui. A lei, ela é como aquele marido perfeito. Só que ele também é exigente. E o ovo do café da manhã tem que ser gema meio mole, meio dura. Se passar do ponto, está errado. Ele é perfeito. Mas na hora de limpar lá o rack, não pode ter um dedo de poeira. Se tiver, não atende. E como é que é a graça? Como é que é Jesus? Ele faz o café da manhã para você, e você que não tinha muito... Por quê? E a gente vai ler esse versículo, é a bondade dele que nos leva ao arrependimento. E arrependimento, na Bíblia, é mudança de mente. É quando a gente é atingido pela bondade dele
e por milagre, no nosso momento de necessidade, que a gente deixa os nossos maus caminhos. Então, vamos ler aqui 1 Pedro 1, 10 a 12. E eu quero mostrar para vocês o quanto nós somos privilegiados por viver na época que a gente vive hoje. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. 12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O que foi entregue a nós, até os anjos gostariam de saber mais a respeito. E é com esse pensamento que você vai cruzar aquela porta, vai dormir e vai acordar amanhã com a mente vitoriosa. E não é autoajuda, coach, é Bíblia. Você já vai andar diferente. Aqui, ó, o que eu tenho hoje, até os anjos gostariam de saber. Os profetas profetizavam sobre aquilo, sabiam que não era para ele, e foi entregue a mim. O que é? O Espírito de Cristo que habita em mim. Então, resumindo, pessoal, quando a gente fala e faz esse comparativo, e a Bíblia faz esse comparativo porque o ser humano, ele tende a ser orgulhoso, e aí quando ele tende a buscar viver pelos seus próprios méritos, é quando ele sai da dependência de Deus. A Bíblia faz mais comparações para que a gente entenda. E lá em João não é diferente. João 1. Já vou dizer o versículo, é porque eu não anotei, mas está marcado aqui. O 16, 1,16. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vocês concordam que Moisés foi um cara legal, mas ele está aqui e Jesus está bastante acima? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse versículo aqui, eu diria que é um dos mais importantes desse capítulo. Porque ele diz aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém viu a Deus. Pessoal, a gente vive hoje num país que todo mundo tem algum tipo de formação cristã, né? Sim, vem de família católica ou teve algum contato, todo mundo pede oração. E por que que isso não é garantia de uma vida vitoriosa? Porque ninguém viu a Deus. E quando você não tem a imagem do Deus, você começa a agir do jeito que você acha que Deus é. Só que não necessariamente Deus é
do jeito que você imagina que ele é. Tem muitas religiões que acreditam em Deus, até num Deus único. Mas isso não necessariamente leva a um resultado bom. Porque você tem que ter a imagem correta de quem é Deus. E aí a resposta está contida em Colossenses 1,15, na parte A do versículo. Que diz assim, ó, ele, e aqui está falando de Jesus, né? Está descrevendo e tal, que ele é o primogênito. E diz assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível. Então, se a gente quiser saber qual é a personalidade de Deus, para se relacionar com Ele, a gente precisa saber qual é a imagem desse Deus. Como é que Ele é de verdade? E quem é a imagem desse Deus? É o Senhor Jesus. Como é que Ele agia? Como é que Ele lidava com as pessoas? Teve alguém em necessidade que foi até Ele e Ele recusou ajuda? Muito pelo contrário, né? A gente conhece a passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela gastou o dinheiro todo, quando faltou, vou fazer o quê? Vou até Jesus, se eu tocar na orla do vestido, eu vou ser curada. Se espremeu na multidão, tocou lá nas vestes de Jesus. Jesus, quem me tocou? Aos discípulos. Mestre, a multidão te aperta. Veja bem. E tu pergunta quem me tocou? E aquela mulher com medo, né? Foi um ato ousado, pelos costumes da época e tal, ela foi descoberta. E aí o Deus Todo-Poderoso ali como homem, virou para ela, falou, não temas, tua fé te salvou. Esse é o nosso Deus. É assim que a gente tem que se relacionar com Ele. Indo até Ele no momento de necessidade. Como é que foi lá com a mulher adúltera? Pela lei daquela época era aquilo ali, né? Se alguém for pego em adultério, tem que ser apedrejado. Está lá, essa é a sentença. E aí a história conta que Jesus ficou escrevendo lá, o Senhor ficou escrevendo no chão, né? Ficou quieto, e o pessoal questionando, e aí, vai fazer o quê? E Jesus falou, ó, quem não tiver pecado, né? Atira a primeira pedra, né? Acho que Jesus era o único ali que podia atirar, né? Pô, vai na primeira. Só que ele não julga. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E um detalhe que descobriram depois é que aquele terreno lá é um terreno pedregoso, né? Então Jesus estava escrevendo com o dedo dele em pedra. E os 10 mandamentos, eles foram escritos com o dedo de Deus em pedra. Então ali, ele estava escrevendo para a gente, reescrevendo a nossa história. Substituindo. E aí Mateus 20, 28 diz que ele não veio para ser servido, para servir. E hoje a gente serve porque a gente é servido por ele. A gente só retribui. Jesus salvou até casamento. Jesus podia falar, não, aí é demais, os caras não se planejaram, pô. Pô, deixar faltar bebida em casamento, pô. Pede aí no Zé Delivery. Pede emprestado, sei lá, não sei se as pessoas tinham em casa, vinham assim. Ele só pediu para a mãe dele segurar um pouco a onda, ó, calma. E aí depois foi lá e salvou o dia. Como é que foi com Pedro? Pediu emprestado o barco de Pedro, né? E aí usou, né, para poder pregar. E a galera ficou lá em terra e tal. Depois ele chamou Pedro, e aí, Pedro, vamos sair para uma pescaria. E Pedro disse, ó, Senhor,
Eu pesquei a noite toda. Não peguei nada. Mas, porque é tu que está dizendo, eu vou lá e vou jogar a rede. E aí o Senhor disse, joga a rede do lado direito. E aí o que aconteceu? Todos os peixes ali daquele lago resolveram obedecer o seu Criador e pularam na rede de Pedro. E os amigos tiveram que vir ali e ajudar. Então esse é o nosso Deus. Essa é a personalidade do nosso Deus. Não aceite um Deus distante, até porque o nome dele, que foi revelado em Isaías, é Emanuel, Deus conosco. A gente perde tempo imaginando um Deus que não é o nosso Deus. E isso é muito comum. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus e um deles falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos felizes. Vocês não entenderam nada? Ver a mim é ver o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. E como é que ele é ativado? O que ativa o Senhor Jesus? Vamos ler lá, Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Um pedido de ajuda. O que acontece depois de um pedido de ajuda? E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus foi ativado. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Outro exemplo, do centurião romano, Mateus 8, 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Você imagina que o centurião era uma pessoa importante, né? Porque ele é responsável por comandar homens ali naquela região, e o Império Romano dominava o território de Israel ali. Então, ia até a casa de um centurião, faz sentido. É uma pessoa importante. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Pessoal, o que essas duas pessoas têm em comum? Primeiro, a fé que a gente vê, porque a mulher cananeia, mesmo ela sendo cananeia, ela reconheceu que aquele homem é o filho de Davi, é o herdeiro que foi prometido, da linhagem que reinaria para sempre. Por isso ela chamou filho de Davi e foi até ele, porque aquele cara podia resolver o problema dela. E esse aqui, você imagina que romanos são pagãos, né? Acreditam em, pelo menos,
Essa é a história e a mitologia que a gente conhece hoje. Mas aquele homem, quando ouviu falar de Jesus, ele foi até ele. E ele não se considerava nem digno de receber Jesus. Mas ele sabia que Jesus podia mudar a situação que ele estava enfrentando na casa dele. E essas foram as duas únicas pessoas nos evangelhos que receberam esse elogio de Jesus, da sua fé. E o que eles têm em comum é que eles não eram do povo de Israel. Eles faziam a mínima ideia do que era Antigo Testamento. Eles estavam conscientes de uma coisa: Jesus, Ele pode mudar a minha vida. Eu tenho que correr até Ele. E eles tiveram suas vidas transformadas. E o que gera esses milagres em mim? Em Romanos 2, versículo 4, você fala assim: então tudo é festa, né? Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente é nascido de novo, a gente não tem mais prazer na vida que a gente levava, porque a nossa natureza mudou. Então, ir até Ele, apesar dos nossos erros, ou independente de se a gente merece ou não, é reconhecer a soberania dEle. Por quê? Porque está escrito aqui, ó: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que o leva ao arrependimento? Arrependimento verdadeiro é experimentar a bondade de Deus. É você estar no dia da angústia e procurar refúgio nele. Porque foi isso que mudou a minha vida. E desde então, eu fiquei aliançado e alicerçado. E aí fica o aviso, né? Pegar aqui uma passagem de Paulo, que é o disclaimer. A Eliane, se estiver ouvindo a gente, vai entender. Disclaimer. Filipenses 3, 12. E aí, é o meu versículo. Fala assim, ó: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Então, a gente continua. Os problemas vêm. Tem dia que você fala assim: meu Deus. Mas a gente sabe que é através de cada provação que a gente passa que a gente é aperfeiçoado e a gente continua na corrida. Se você não está convencido ainda, deixa eu te dar mais uma ilustração que está lá em Gálatas 4, 1, 7, sobre o que é viver nessa nova aliança e o que Jesus tem para a gente. O que é viver pela fé e receber a justiça de Deus pela fé, não pelo que a gente faz, sabendo que as boas obras são frutos que foram preparados de antemão. E o legal é que a pregação de hoje, né? Se a gente só lesse aqui o livro de Gálatas, estava tranquilo. Não precisava nem falar muito. Mas por conta do tempo, a gente vai pulando, vai lendo outros versículos. Se você tiver oportunidade, lê um capítulo de Gálatas por dia, que é basicamente o que a gente está falando hoje. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e aí tem versões que falam criança, filho pequeno, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Então, nessa época aqui, o costume era o seguinte: o pai, com muita grana, com muitas posses, ele tinha o tutor para cuidar do filho lá, o guardião, e aquele filho não diferenciava do servo, porque apesar dele ter tudo,
ele não tinha discernimento para aquilo ali. Você imagina, um herdeiro de, sei lá, da Ferrari, quando ele tem 3 anos de idade, ele não vai dirigir uma F50. Tem que crescer, tem que amadurecer. Próximo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a, de novo, plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, e redimir é pagar resgate, comprar de volta. E esse preço foi, a gente lembra, todo mês aqui na Santa Ceia, né? Come o pão, toma o cálice. Ali Jesus recebeu ali a ira de Deus contra o pecado. O castigo que era destinado a nós, a morte que era destinada a nós, foi colocada ali sobre ele. Ele é o nosso substituto. E uma coisa legal sobre o Antigo Testamento é que ele é o novo em segredo. Então, os princípios que a gente tem ali no Antigo Testamento, eles são revelados e escancarados no Novo. Então, o povo de Israel, ele aprende o princípio do sacrifício. Quando você tem algum pecado, um inocente precisa pagar. E aconteceu isso na primeira Páscoa. Cada família tinha lá o seu cordeiro. E o sangue era passado na porta e ali garantia a proteção. Então, o povo de Israel, ele não foi morto porque eles eram merecedores de não morrer, mas porque o inocente pagou o preço. Só que aquilo ali era como se fosse um cartão de crédito. Cartão de crédito é dinheiro? Não, né? É só uma promessa de que vai ser pago lá na frente. O verdadeiro lá, o pagamento ia ser na cruz. Mas ali passou o cartão de crédito. E aí a verdadeira Páscoa aconteceu com Jesus. Ele foi morto na Páscoa. O que João Batista falou quando viu Jesus pela primeira vez? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa redenção. Então, quando você é perdoado, quando você erra, você fala assim, ó, o pecado não vai me dominar, porque eu estou sobre a graça, meu pecado foi perdoado. Quando você tem uma dívida, você imagina que você tem uma dívida, né? O cobrador ele vai ficar te ligando. Ferrou, ligação toca, DDD 38, você fala, ou é presídio ou é dívida. Mas se você não tem a dívida, se o DDD 38 te ligar, você já sai fora. A mesma coisa a gente pro diabo, porque ele é o acusador, né? A você, naquele dia, lembra? Aí você fala, vai pro inferno. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, e aqui já é filho crescido, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. E aí vem o 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quem quer ser filho? Só que a gente tem que se comportar como filho. E aí isso é através do quê? Mudança de mente. Por isso que a Bíblia fala que tem que transformar pela renovação da nossa mente. Isso é processo. Não acorda um dia, podia ser assim, né? Mas não é. Aí a gente tem que resistir, tem que perseverança. E aí a nossa fé é aperfeiçoada, a gente fica aí mais forte a cada dia. E acreditar e viver de acordo com a nova aliança é acreditar que a sua situação não muda. O que Jesus fez tem volta? Então, tua situação não muda. Você continua salvo.
Não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A gente que muda. A gente acredita em umas coisas, depois muda e tal. Tem certeza de umas coisas, depois você... não era bem assim. Mas ele não muda porque o que ele fez não tem volta. Ele fez de uma vez por todas. Nele sempre tem provisão. Deixou provisão aqui. Corre para cá. Procura os teus pastores. Procura teu discipulador. Seja renovado na comunhão. Porque ele está no meio de nós. E não teve uma vez que alguém em necessidade foi até ele e ele falou, ó, hoje não. Para terminar, e aí o Ronaldo, se quiser já ir subindo, você saber sob que aliança você está, e a gente sabe que a graça é uma pessoa, é Jesus, porque a graça foi manifestada através dele. Tem um versículo em Hebreus 12, 15, que ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a multidão. Tem versão que fala vigiai. E o negócio é sério. Porque quando você se exclui da graça de Deus e não corre até Ele, na certa você vai ficar amargurado. E a amargura contamina todo mundo. Eu tenho um testemunho recente sobre isso, mas eu só vou contar para vocês se for segredo. Não pode contar para ninguém. O pessoal do YouTube também, não pode contar para ninguém. Que às vezes, vou contar até porque às vezes a culpa é nossa mesmo. Eu fiquei viciado num seriado no Netflix. Não vou dizer o nome para vocês não ficarem viciados também. Mas era de lutas e tal. Só que o negócio é assim. É turco o negócio. Seriado turco. Seriado turco. Então assim, é um negócio tipo... Cada temporada tem uns 80 episódios. E aí tem 5 temporadas. E tem uma música que fica repetindo o tempo todo. E assim, eu só trabalhava e via o seriado e vinha para a igreja. Não fazia mais nada. E aí o tempo que eu estava até para acabar o seriado, ficava... Vamos ver. Não fazia mais nada, também não fazia minhas contas da casa, né? Fazer Excel, então assim... Dá para fazer esse mês? Dá. Vamos fazer? Vamos. Não sei o quê. E aí acabou a temporada do seriado lá, os negócios. Aí eu fui fazer conta. Falei, meu Deus! E naquela hora me deu um desespero, porque acho que todo mundo que é responsável por uma casa, o pânico são despesas inesperadas, né? E naquele mês, ainda tinha despesas inesperadas. E eu já tentando buscar uma solução, a raiz de amargura começou a vir. Eu falei, cara, esse mês vai ser... Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E já estava contaminando, né? E aí a diferença que a casa de Deus faz. Um dos momentos aqui de ministração, e eu conheço esse versículo, repito. Ninguém se prive da graça de Deus, brotando a raiz de amargura, contamine a muitos. E eu conheço esse versículo, por incrível que pareça, eu aprendi com Silas Malafaia. E aí durante uma ministração dessas aqui, eu ajoelhei e falei, Senhor, e isso é um problema meu, porque no passado eu tinha mania de, se eu me metia numa situação, eu não tenho que pedir ajuda a Deus, tem que sair dela. Nunca deu certo. E eu falei, Deus, eu sei que foi vacilo meu, aconteceu, me ajuda a sair dessa, eu preciso de ajuda.
E aí, as coisas começaram a se ajeitar, e aí, como ele é o autor da nossa fé, eu ainda falei para a Rebeca, falei, olha, a gente vai sair desse mês sem dever nada. E a gente vai sair desse mês sem dever nada. E Deus deu sabedoria, está dando. A gente, claro que as coisas não pintou um aviãozinho lá na minha casa, do Silvio Santos. Mas Deus dá sabedoria e vai te dando dons para você administrar. E é Ele que porque a gente hoje pode chegar confiadamente ao trono da graça. A gente não tem prazer no erro. A gente aprende as nossas lições, mas se você tentar resolver sozinho, o Davi tentou resolver sozinho, ele piorou o negócio 1000 vezes, né? Tentou resolver de vários jeitos. Mandou trazer a mulher estava grávida. Quando o cara voltou, mandou trazer o cara da batalha, mandou ele dormir com a mulher para ver se o cara assumia o filho. Aí o cara dormiu na porta dele. Não, teus soldados estão na batalha, eu não vou aqui. Aí o Davi falou, então vou mandar o cara para frente da batalha. O cara morreu. Davi matou gigante, arrumou todos as provisões, né, para montar o templo. Grande homem de Deus. Mas quando a gente tenta resolver sozinho, em compensação, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos transforma. E aí, para finalizar, e aí depois eu acho que o Ronaldo vai cantar Sou um Milagre. Lá em Lucas 10, do 25 ao 37, a gente volta lá a parábola do bom samaritano. E essa história começa porque um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Confronto ali, lei e graça. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. A lei é perfeita. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Só você cumprir. Tem problema. E ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aí disse Jesus, você respondeu corretamente. A lei é perfeita. Faça isso e viverá. E aí, ele querendo se justificar, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí é a história que vocês conhecem, né? O homem que estava descendo, espancado por bandidos, até que um samaritano encontrou, levou à hospedaria. E aí no 36, Jesus conclui com ele, depois de contar a história, e fala assim, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o 37 diz assim, aquele que teve misericórdia dele. E respondeu o perito na lei. Agora repara só, o mandamento é amar o próximo. O próximo do homem que estava semi-morto foi o que ajudou. Então o mandamento para a gente hoje é amar aquele que nos ajudou. Quem foi que te ajudou? Quem te achou semi-morto e te trouxe para cá? Aí fica fácil, né? Amar ele. Só que você não ama quem você não conhece. É possível, né?
Você só ama com convivência. Tem até o ditado, né, que diz que você só conhece uma pessoa depois de 1 quilo de sal, né? Vocês conhecem esse ditado? Não, vou explicar para vocês. 1 quilo de sal demora muito para gastar na casa. Aí você só conhece depois de gastar o quilo de sal. Então você tem que ter experiência com ele. Amém? Fica de pé. Corra para ele. Ou tenta subir na figueira, que aí ele pede para entrar na sua casa. Ou se você não estiver conseguindo andar, arruma uns amigos para quebrar o teto e te fazer descer por umas cordas. Tudo tem jeito. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possam impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu estou aqui pensando numa coisa. Aquilo que parecia impossível, seria impossível estar aqui. Eu acho que você também, né? Seria impossível Gabriel estar pregando aqui. E como nós fomos abençoados pela palavra que Deus trouxe através dele, né, irmãos? A gente vive isso com Deus todos os dias. Cantar algo que a gente sabe que, sim, é real aqui comigo, é a minha história. É diferente de cantar quando a gente canta uma música de uma outra pessoa que a gente não sabe por que ela fez, né? Porque essa música, por exemplo, poderia ter sido eu que teria feito, né? Não teria nenhum problema, estaria contando a minha história. Né? E aí de repente essa seja a história do Gabriel, seja talvez a sua história. Aquilo que parecia impossível era impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos orar? Feche seus olhos.
lembre-se que Ele está com você. Assim como Ele é, assim também é você, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo Teu povo. Te agradeço, Pai, porque nós aprendemos um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, Pai. Nós somos verdadeiros milagres. Todos aqui, Pai. Porque Tu nos escolheste. Nós temos certeza disso. Aumenta a nossa fé, Pai. Que as sementes que foram lançadas hoje, Pai, encontrem terra fértil no nosso coração e naqueles que porventura estão assistindo a gente também na tela do computador. Que vidas sejam alcançadas e abençoadas. E se alguém aqui nos ouve e ainda não teve um encontro com Jesus e tem vontade de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, diga para Ele: Senhor Jesus, eu te recebo, eu reconheço o sacrifício que Tu fez por mim e eu recebo a Tua justiça e o perdão dos meus pecados. Ensina-me, Pai, a viver essa vida nova que Tu tem para mim. Eu quero um recomeço, Pai. Sozinho eu não dei conta. Eu preciso de um Salvador. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Vão para casa em paz. Boa semana. Amém. Mas Ele fará a provisão para quem buscar o reino de Deus e a sua justiça, a salvação para quem clamar. Eu sei que Deus dará abundante vida. Sua graça eu encontrei, o amor que me sustenta e me faz ir além do que meus olhos podem ver ou perceber. Sou mais que vencedor, nada pode me impedir de prosseguir. Eu vou confiar naquele que me faz feliz. Eu sei, Jesus me